Olá! Chegamos na reta final das videoaulas. Nessa quarta aula, teremos os seguintes objetivos. Após o estudo desta aula, você deverá ser capaz de entender o processo de escoamento da água sobre os diferentes tipos da superfície, compreender as etapas de formação das fases de evaporação da água na superfície, das águas e no solo, e transpiração dos vegetais e animais, compreender e analisar os mecanismos de prevenção de cheias aplicadas à hidrologia. As fases de escoamento e armazenamento das águas pluviais, seguidas dos processos de evaporação e transpiração, correspondem às últimas etapas do ciclo da água. Deste modo, o ciclo fecha-se perpassando por uma fase subterrânea do ciclo hidrológico, o que interessa diretamente aos estudos da hidrologia. Passa-se em seguida a retornar à fase atmosférica a partir da transformação da água líquida para o vapor, ou seja, pelo estágio de evaporação da água. Para Garcês e Alvarez, o escoamento superficial é a fase do ciclo da água que abrange o deslocamento hidrológico influenciado diretamente pela ação da gravidade e também está intimamente ligado às precipitações atmosféricas, em especial quando se volta para o estudo de previsão de cheias dos cursos d'água, previsão de cheia dos cursos d'água. Seu estudo engloba desde a simples gota de chuva que recai sobre o solo até a desembocadura de grandes cursos d'água em direção aos oceanos e mares. Para a hidrologia e a engenharia hidráulica, esta é uma das fases mais importantes, pois está diretamente ligada aos diversos problemas que afligem as regiões em que este recurso natural não é tão abundante, necessitando de projetos de transposição de água ou ainda, quando este escoamento se torna demasiado excessivo a ponto de causar enchentes e deslizamentos de terra. O escoamento superficial é a fase do ciclo da água que abrange o deslocamento hidrológico, influenciado diretamente pela ação da gravidade, e também está intimamente ligado às precipitações atmosféricas, em especial quando se volta para o estudo de previsão de cheias dos cursos d'água. Seu estudo engloba desde a simples gota de chuva que recai sobre o solo até a desembocadura de grandes corpos d'água em direção aos oceanos e mares. De acordo com Collison e Tassi, a água subterrânea corresponde a 30% das reservas de água doce do mundo, aproximadamente, e a água subterrânea corresponde a 99% da água doce do mundo. Desconsiderando-se a água doce na forma de gelo, para a hidrologia, o uso dessas águas doces superficiais, a exemplo dos aquíferos e lençóis freáticos, é especialmente interessante porque, em geral, exige menos tratamento antes do consumo do que a água superficial, em função de uma qualidade inicial melhor. A água subterrânea corresponde a 99% da água doce do mundo. Desconsiderando-se a água doce na forma de gelo, para a hidrologia, o uso dessas águas doces subsuperficiais, exemplo dos aquíferos e lençóis freáticos, é especialmente interessante, porque, em geral, exige menos tratamento antes do consumo do que a água superficial, em função de uma qualidade inicial melhor. É interessante destacar que em regiões áridas e semiáridas, como a região nordeste do Brasil, a água subterrânea pode ser o único recurso disponível para o consumo da população. Todavia, a humanidade se tornou uma usuária tão sedenta das águas subterrâneas do planeta que essa exploração pode ser responsável por 1/4 do aumento anual do nível dos oceanos, segundo aponta pesquisas de artigos científicos, como Geophysical Research Letters. Um aquífero é uma formação ou um grupo de formações geológicas que podem armazenar água subterrânea. São rochas porosas e permeáveis, consolidadas ou não, capazes de reter água e de cedê-las. Estes reservatórios móveis, aos poucos, abastecem rios e poços artesianos. Podem ser utilizados pelo homem como fonte de água para o consumo. É importante destacar que existem dois tipos de aquíferos.
os aquíferos confinados e os não confinados ou livres. Observe como a imagem mostra, a água está sendo armazenada em diferentes estruturas dos solos e da rocha após a sua percolação. Um aquífero livre é demarcado por uma camada permeável acima do nível freático e por uma camada impermeável. Deste modo, a pressão que a água exerce no nível freático é igual à pressão atmosférica. No aquífero confinado ou cativos, é delimitado por duas camadas impermeáveis, também chamados de aquítardos. Neste, a entrada de água no aquífero é feita lateralmente às camadas impermeáveis, de modo que a pressão exercida pela água na superfície do aquífero é maior do que a exercida pela atmosfera. Segundo Collison e Tassi, a capacidade de um aquífero de conter água define-se pela sua porosidade, ou seja, pela relação entre o volume de vazios e o volume total. E esta é a medida relativa do volume de vazios em um meio poroso, sendo calculada pela divisão entre o volume de vazios e o volume total. Para entendermos melhor os aquíferos, vamos defini-los. Aquífero livre, não confinados, é demarcado por uma camada permeável, acima do nível freático, e por uma camada impermeável. Deste modo, a pressão que a água exerce no nível freático é maior que a pressão atmosférica. E o aquífero confinado ou cativo é delimitado por uma camada impermeável, também chamada de aquítardo. Neste, a entrada de água no aquífero é feita lateralmente às camadas impermeáveis, de modo que a pressão exercida pela água na superfície do aquífero é maior do que exercida pela atmosfera. Segundo Collison e Tassi, a capacidade de um aquífero de conter água é definida pela sua porosidade, ou seja, pela capacidade da relação entre o volume de vazios e o volume total. A carga hidráulica de um aquífero é medida através de piezômetros. É um instrumento para medir a compressibilidade dos líquidos, composto por poços estreitos e que também servem para a medição do nível da água. Nos aquíferos livres, a carga hidráulica é considerada igual à cota do lençol freático. E nos aquíferos confinados, por sua vez, a carga hidráulica pode ser maior do que a altura da água. Isto ocorre quando a água no aquífero está sob pressão. Em formações rochosas pouco porosas, por sua vez, forma-se um aquítardo, que por conter pouca água, impede a passagem da água. O aquítardo é uma formação geológica impermeável, que permite a acumulação de água em falhas e sua extração. Só ocorre quando furos se localizam sobre a falha. O aquítardo é uma formação geológica impermeável, que permite a acumulação da água em falhas e sua extração só ocorre quando o furo se localiza sobre a falha. Pode armazenar água, mas que a transmite lentamente, não sendo rentável o seu aproveitamento a partir de poços. O aquecluso, por sua vez, conforme a imagem, é uma formação geológica que armazena água, mas não a liberta. Formações geológicas que podem conter água, mas sem condições de movimento em quantidades significativas. São essencialmente argilosos. Um aquecluso, por sua vez, constitui uma formação geológica que armazena água, mas não liberta, conforme mostra a imagem. O aquífugo são materiais impermeáveis, com baixíssimos graus de porosidade, que não contêm e não transmitem solos à água. São constituídos por rochas duras, cristalinas, metamórficas e vulcânicas, sem fraturamento ou alteração. São unidades geológicas que não apresentam poros interconectados e não absorvem nem transmitem a água. As torrentes e as contribuições do escoamento subterrâneo formam os cursos de água ou rios, que apresentam um regime mais ou menos perene, ou seja, mantém um volume contínuo durante todo o ano. Isso em função da contribuição constante para o aquífero. Essa rede de drenagem, portanto, encaminha as águas ao seu destino final.
As águas provenientes da precipitação fluvial atingem o leito do curso de água por vias diferentes, a saber, o escoamento superficial somente se inicia algum tempo depois do início da chuva, correspondendo ao atraso da saturação do terreno e do acúmulo da água nas depressões. O escoamento subsuperficial, que ocorre na camada superior do terreno, dependerá das condições locais do solo. Em função da dificuldade de se isolar o escoamento superficial em geral, é considerado como escoamento superficial retardado. A precipitação direta sobre as superfícies líquidas é considerada pouco significativa para o escoamento total do curso de água e normalmente é englobada no escoamento de superfície. O escoamento subterrâneo não sofre influência do volume de chuva, mantendo-se praticamente constante, garantindo assim a alimentação do curso da água durante os períodos de seca e escassez hídrica. Fluxo de água subterrânea. As águas provenientes da precipitação fluvial atingem o leito do curso da água por 4 diferentes vias, a saber, o escoamento superficial, o escoamento subsuperficial, subterrâneo e precipitação direta sobre a superfície líquida. Em geral, o escoamento superficial somente se inicia algum tempo depois do início da chuva, correspondendo ao atraso da saturação do terreno e do acúmulo da água nas depressões. Todavia, o escoamento subsuperficial, que ocorre na camada superior do terreno, dependerá das condições locais do solo, e em função da dificuldade de se isolar o escoamento superficial em geral, é este considerado um escoamento superficial retardado. Deve-se destacar ainda que a precipitação direta sobre as superfícies líquidas é considerada pouco significativa para o escoamento total do curso de água e é normalmente englobada no escoamento de superfície. Já o escoamento subterrâneo não sofre muita influência do volume de chuva, mantendo-se praticamente constante, garantindo assim a alimentação do curso da água durante os períodos de seca e escassez hídrica. Em função da grande complexidade de fatores e fenômenos intervenientes para um destes tipos de escoamento, considerando-se ainda a velocidade e as distâncias a serem percorridas a partir de diferentes pontos da bacia hidrográfica contribuinte. A determinação do balanço hidrológico total não é medida de modo direto. Para isso, faz-se o uso de processos simplificados e coeficientes experimentais para contornar tais dificuldades. Conforme o Carlson e o Tassi, a água subterrânea se movimenta através dos espaços vazios, interconectados do solo e do subsolo, e ao longo de linhas de fraturas de rocha. E este fluxo da água em um meio poroso pode ser descrito pela equação de Darcy. A tabela abaixo apresenta faixas de valores de condutividade hidráulica, encontrados normalmente em diferentes tipos de solos e rochas. A condutividade hidráulica também vai de acordo com o tipo de rocha, sendo maior em rochas sedimentares, como o arenito, e menor em rochas ígneas ou metamórficas, a exemplo do granito e do mármore. Porém, a condutividade pode se elevar no caso de rochas estarem muito fraturadas. A tabela apresenta faixas de valores de condutividade hidráulica, encontrados normalmente em diferentes solos de rochas. Ainda segundo Collison e Tassi, a transmissividade de um aquífero pode ser definida pela condutividade hidráulica vezes a espessura do aquífero. As unidades de transmissividade hidráulica são metros por segundo menos 1 ou centímetros quadrados por segundo menos 1 ou metros quadrados por dia menos 1. Assim, um aquífero com condutividade de 10 menos 4 centímetros por segundo menos 1 e uma espessura de 10 metros tem uma transmissividade de 10 menos 1 centímetros quadrados por segundo menos 1. Segundo Collison e o Tassi, a recarga de um aquífero pode ser estimada por cálculos de balanço hídrico da camada superior do solo. Todavia, destaca que esse método não é muito preciso em função do grande número de variáveis que precisam ser estimadas.
Um método indireto para estimativa de recarga do aquífero de uma bacia hidrográfica para valores médios de longo prazo baseia-se na separação do escoamento superficial e subterrâneo nos hidrogramas observados. A recarga de água subterrânea em geral de um aquífero não é contínua e depende dos eventos de chuva. Ela ocorre por percolação da água na camada superior do solo quando este normalmente não está saturado. Assim, a recarga mais significativa dos aquíferos ocorre durante o período de maior intensidade de chuva ou de menor taxa de evapotranspiração. A recarga de um aquífero ela pode ser estimada por cálculos de balanço hídrico da camada superior do solo. Todavia, destaca-se que esse método não é muito preciso em função do grande número de variáveis que precisam ser estimadas. Deste modo, o método indireto para a estimativa da recarga dos aquíferos de uma bacia hidrográfica para valores médios de longo prazo baseia-se na separação do escoamento superficial, subsuperficial e subterrâneo nos hidrogramas observados. A interação rio-aquífero, apesar de analisarmos em separado as águas superficiais e subterrâneas, é importante ressaltar que ambas fazem parte de um ciclo hidrológico único. Sua interface normalmente ocorre na forma de infiltração e percolação e na ocorrência de nascentes ou fontes. Interação rio-aquífero. A interação rio-aquífero, apesar de analisarmos separados as águas superficiais e subterrâneas, é importante ressaltar que ambas fazem parte de um mesmo ciclo hidrológico. Sua interface normalmente ocorre em forma de infiltração e percolação e na ocorrência de nascentes ou fontes. Normalmente, a vazão dos rios é mantida pela descarga de aquíferos durante as estiagens. Isso ocorre pontualmente em alguns locais em que existe descarga do aquífero ou de forma distribuída ao longo do curso de água, como mostra na figura. Em alguns casos, pode ocorrer o inverso. O rio abastece o aquífero com água. Normalmente, a vazão do rio é mantida pela descarga de aquíferos durante as estiagens. Isso ocorre pontualmente em alguns locais em que existem a descarga de aquífero ou de forma distribuída ao longo do curso d'água. Em alguns casos, pode ocorrer o inverso. O rio abastece o aquífero com a água. Sendo toda a água superficial e subterrânea a parte do mesmo ciclo hidrológico, imagina-se que a extração da água em poços deve causar impacto sobre a disponibilidade de água, sobre a disponibilidade da água superficial. Exemplificando essa situação, a seguir, a figura retrata um momento em que a presença de um poço diminui o aporte de água do aquífero para um rio. Na figura A, não existe extração de água superficial e o aquífero descarrega para o rio, mantendo a vazão deste na estiagem. Na figura B, a extração do poço ocorre a influência do fluxo de água subterrânea. Assim, parte do fluxo que seguiria para o rio é desviado para o poço. Porém, não há fluxo do rio para dentro do aquífero. Já na figura C, por sua vez, a vazão retirada pelo poço é tão alta que, além de modificar o fluxo subterrâneo, a extração de água gera a recarga induzida do aquífero. Considerando que toda a água superficial e subterrânea faz parte do mesmo ciclo hidrológico, pode-se imaginar que a extração de água em poços deve causar impacto sobre a disponibilidade de água superficial. Para exemplificar a situação, a figura a seguir retrata o movimento em que a presença de um poço diminui o aporte de água para um rio. O retorno da água precipitada para a atmosfera, fechando o ciclo hidrológico, ocorre através do processo de evapotranspiração. A importância desse processo, segundo alguns autores, permaneceu mal compreendida até o final do século XVIII, quando Edmund Halley provou que a água que evapora da terra era suficiente para abastecer os rios, posteriormente sob a forma de chuva. Assim, de modo geral, disse que a evapotranspiração é o conjunto de dois processos, o da evaporação e o da transpiração.
A evaporação representa o processo de transferência de água líquida para o vapor do ar, diretamente de superfícies líquidas, tais como os rios, os lagos, os reservatórios, poços de água e gotas de orvalho. A água que umedece o solo, que está em estado líquido, também pode ser transferida para a atmosfera diretamente pela evaporação. Neste caso, porém, é mais comum a transferência de água através do processo de transpiração. A transpiração, por sua vez, envolve a retirada da água do solo pelas raízes das plantas, o transporte da água através da planta até as folhas e a passagem da água para a atmosfera através dos estômatos da folha. Ela inclui a evaporação da água do solo, bem como a transpiração dos vegetais simultaneamente. Para a engenharia hidráulica e a geração de energia hidrelétrica, a evaporação é importante pelas perdas de água que ocorrem nos reservatórios, que regulam a vazão das usinas. Além disso, a evapotranspiração é um processo que influencia fortemente a quantidade de água precipitada e que é transformada em vazão para uma bacia hidrográfica. Contudo, para a geração de energia, a evapotranspiração envolve uma perda hídrica. A imagem mostra o processo de evaporação. As moléculas de água passam pela camada superficial e escapam. No vaso fechado, as moléculas de vapor se acumulam até que elas se condensem com a mesma rapidez com que se evaporam. O espaço que está saturado é o espaço que está saturado. A fase de evaporação da água ocorre quando esta é transformada em líquido para gasoso. Sabe-se que as moléculas de água estão em constante movimento. Em ambos os casos, porém, algumas moléculas da água líquida possuem energia suficiente para romper a barreira da superfície e conseguem entrar na atmosfera, ao passo que algumas moléculas de água fazem o caminho inverso, saindo na forma de vapor do ar para retornar à fase líquida. Assim, a evaporação ocorre quando a quantidade de moléculas que deixam a superfície é maior do que as que retornam. No estado líquido, as moléculas de água estão relativamente unidas por forças de atração intermolecular, ao passo que no estado gasoso, as moléculas estão muito mais afastadas do que na água líquida, de modo que a força intermolecular é muito inferior. Durante o processo de evaporação, a separação média entre as moléculas aumenta muito, o que significa que é realizado um trabalho em sentido contrário ao da força intermolecular, exigindo a grande quantidade de energia. A quantidade de energia que uma molécula de água líquida precisa para romper a superfície e evaporar é chamada calor latente de evaporação. Lembrando, calor latente de evaporação é definido como a quantidade de calor necessário para mudar uma unidade de massa de um líquido ao seu ponto de ebulição para o estado gasoso, vapor, sem alterar sua temperatura. O processo de evaporação necessita de um fornecimento de energia advindo da radiação solar. Sabe-se que o ar atmosférico é uma mistura de gases, incluindo vapor de água, e ainda que essa quantidade de vapor de água que o ar pode conter é limitada. Constitui-se na concentração de saturação ou pressão de saturação. Conforme os autores mencionados, a concentração de saturação de vapor de água no ar varia de acordo com a temperatura do ar, ou seja, quando o ar acima de um corpo d'água está saturado de vapor, o fluxo de evaporação cessa, mesmo que a radiação solar esteja fornecendo energia do calor latente de evaporação. Dessa forma, para que ocorra a evaporação, duas condições são necessárias. Primeira, a água líquida deve receber energia para prover o calor latente de evaporação, sendo que essa energia, o calor, pode ser recebida por radiação ou por convecção. Transferência de calor do ar para a água. Segunda, o ar acima da superfície líquida não pode estar saturado de vapor-água. Além disso, quanto maior a energia recebida pela água líquida,
tanto maior é a taxa de evaporação. Da mesma forma, quanto mais baixa a concentração de vapor no ar acima da superfície, maior a taxa de evaporação. Os principais fatores atmosféricos que afetam a evaporação são radiação solar. A quantidade de energia solar que atinge a Terra no topo da atmosfera está na faixa das ondas curtas. Na atmosfera e na superfície terrestre, a radiação solar é refletida e sofre transformações. Nas regiões mais próximas ao Equador, recebe maior radiação solar e apresenta maiores taxas de evapotranspiração. Da mesma forma, em dias de céus nublados, a radiação solar é refletida pelas nuvens e nem chega à superfície, reduzindo a energia disponível para a evapotranspiração. Temperatura. A quantidade de vapor de água que o ar pode conter varia com a temperatura. Assim, o ar mais quente pode conter mais vapor e, por sua vez, fornece evaporação. Velocidade do vento. O vento é uma variável importante no processo de evaporação, porque remove o ar úmido diretamente do contato da superfície que está evaporando ou transpirando. O processo de fluxo de vapor da atmosfera próxima à superfície ocorre por difusão, ou seja, de uma região de alta concentração, umidade relativa, próxima à superfície para uma região de baixa concentração, afastada da superfície. Tal processo pode ocorrer pela própria ascensão do ar quente, como pela turbulência causada pelo vento. Medição de evaporação. A evaporação é medida de uma forma semelhante à precipitação, utilizando-se unidades de milímetro para caracterizar a lâmina evaporada ao longo de um determinado intervalo de tempo. As formas mais comuns de medir a evaporação são a medição de evaporação no tanque glaciar, que é realizada diariamente, diretamente numa régua ou ponta limimétrica instalada dentro do tanque, sendo que são compensados os valores da precipitação do dia. Portanto, o tanque glaciar é instalado em estações meteorológicas juntamente com o pluviômetro. A medição de evaporação é medida de uma forma semelhante à precipitação, utilizando unidades de medida de milímetros para caracterizar a lâmina evaporada ao longo de um determinado intervalo de tempo. As formas mais comuns de medir são o tanque glaciar e o evaporímetro de Peake. O tanque glaciar é um recipiente metálico que tem forma circular com um diâmetro de 121 centímetros e profundidade de 25,5 centímetros. Construído em aço ou ferro galvanizado, deve ser pintado na cor alumínio e instalado numa plataforma de madeira a 15 centímetros da superfície do solo. Deve permanecer com água variando entre 5 e 7 centímetros e meio da borda superior. O evaporímetro de Peake é construído por um tubo cilíndrico de vidro de aproximadamente 30 centímetros de comprimento e 1 centímetro de diâmetro, fechado na parte superior e aberto na inferior. A extremidade inferior é tapada, depois de um tubo estar cheio com água destilada com um disco de papel de feltro de 3 centímetros de diâmetro, que deve ser previamente molhado com água. Este disco é fixo, depois molha-se com uma toalha. A seguir, o tubo é preso por intermédio de uma argola a um gancho situado no interior de um abrigo meteorológico padrão. A transpiração é retirada da água do solo pelas raízes da planta, o transporte da água através das plantas até as folhas e as passagens da água para a atmosfera através dos estômatos da folha. A transpiração é influenciada também pela radiação solar, pela temperatura, pela umidade relativa do ar e pela velocidade do vento. Além disso, intervêm outras variáveis, como o tipo de vegetação e o tipo do solo. Para um determinado tipo de cobertura vegetal, a taxa de evapotranspiração que ocorre em condições ideais de umidade do solo é chamada de evapotranspiração potencial, enquanto a taxa que ocorre para as condições reais de umidade do solo é a evapotranspiração real. A evapotranspiração real é sempre igual ou inferior à evapotranspiração potencial. A transpiração em detalhes
A transpiração em detalhes. A transpiração é a retirada da água do solo pelas raízes da planta. O transporte da água através das plantas até as folhas e a passagem da água para a atmosfera através dos estômatos da folha. A transpiração é influenciada também pela radiação solar, pela temperatura, pela umidade relativa do ar e pela velocidade do vento. Além disso, intervêm outras variáveis, como o tipo de vegetação e o tipo de solo. Como o processo de transpiração é a transferência da água do solo, da água do solo, uma das variáveis mais importantes é a umidade do solo. Quando o solo está úmido, as plantas transpiram livremente e a camada de transpiração é controlada pelas variáveis atmosféricas. Porém, quando o solo começa a secar, o fluxo de transpiração começa a diminuir. As próprias plantas têm um certo controle ativo sobre a transpiração, ao fechar e abrir os estômatos, que são as aberturas na superfície das folhas, por onde ocorre a passagem do vapor para a atmosfera para um determinado cobertura vegetal. Para um determinado tipo de cobertura vegetal, a taxa de evapotranspiração que ocorre em condições ideais de umidade do solo é chamada de evapotranspiração potencial, quando a taxa que ocorre para as condições reais de umidade do solo é a evapotranspiração real. A evapotranspiração real é sempre igual ou inferior à evapotranspiração potencial. A medição da evapotranspiração é relativamente mais complicada do que a medição da evaporação. Existem dois métodos principais de medição de evapotranspiração. Os lisímetros são depósitos ou tanques enterrados, abertos na parte superior, os quais são preenchidos com o solo e a vegetação, característicos dos quais deseja medir a evapotranspiração. A medição da evapotranspiração é relativamente mais complicada do que a medição da evaporação. Existem dois métodos principais de medição, os lisímetros e as medições micrometeorológicas. Os lisímetros são depósitos ou tanques enterrados, abertos na parte superior, os quais são preenchidos com o solo e a vegetação, característicos dos quais deseja medir a evapotranspiração. O solo recebe a precipitação e é drenado para o fundo do aparelho, onde a água é coletada e medida. O depósito é pesado diariamente, como a chuva e os volumes escoados de forma superficial e que saem por orifícios no fundo do lisímetro. A evapotranspiração é calculada por balanço hídrico entre 2 dias subsequentes, de acordo com a equação a seguir. E igual a P menos QS menos V, onde ΔV é a variação do volume de água medida pelo peso. P é a chuva, medida num pluviômetro. E é a evapotranspiração. QS é o escoamento superficial medido. E QB é o escoamento subterrâneo, medido no fundo do tanque. A medição de evapotranspiração por métodos micrometeorológicos envolve a medição das variáveis velocidade do vento e umidade relativa do ar em alta frequência. A medição da evapotranspiração por métodos micrometeorológicos envolve a medição das variáveis velocidade do vento e umidade relativa do ar em alta frequência. Próximo à superfície, a velocidade do vento é paralela à superfície, o que significa que o movimento médio da vertical é zero, enquanto a turbulência do ar em movimento causa flutuações na velocidade vertical, que na média permanece zero, mas apresenta momentos de fluxo ascendente e descendente alternados. Na média, estes fluxos são iguais a zero. Entretanto, num instante qualquer, a velocidade ascendente pode ser dada por W. A umidade relativa também tem um valor médio, Q, e uma flutuação em torno deste valor médio, Q ao quadrado. O valor de Q positivo significa ar com umidade ligeiramente superior à média. A média Q, enquanto o valor Q ao quadrado negativo significa umidade ligeiramente inferior à média. Se, num determinado instante,
qualquer, tanto W como Q são positivos, então o ar mais úmido que a média está sendo afastado da superfície. E se Q ao quadrado e Q ao quadrado são, ao mesmo tempo, negativos, então o ar mais seco do que o normal está sendo trazido próximo à superfície. De fato, essa correlação entre as variáveis umidade e velocidade vertical ocorre e pode ser medida para estimar a evapotranspiração. São necessários para isso sensores de resposta muito rápidas para medir a velocidade do ar e a sua umidade e um processador capaz de entregar os fluxos W e Q ao longo do tempo. A evapotranspiração pode ser estimada também pela medição das outras variáveis que interferem no balanço hídrico de uma bacia hidrográfica. De uma forma semelhante ao apresentado na equação anterior, para um lisímetro, pode ser realizado o balanço hídrico de uma bacia para estimular a evapotranspiração. Neste caso, entretanto, as estimativas não podem ser feitas considerando o intervalo de tempo diário, mas apenas o anual ou maior. Isso ocorre porque, dependendo do tamanho da bacia, a água da chuva pode permanecer vários dias ou meses no interior da bacia, antes de sair escoando pelo exudório. O exudório que corresponde ao ponto de um curso da água onde se dá todo o escoamento superficial gerado no interior da bacia hidrográfica banhada por este curso. O exudório do curso principal coincide com o ponto mais inferior para onde converge a descarga hídrica dessa bacia. A evapotranspiração pode ser estimada também pela medição de outras variáveis que interferem no balanço hídrico de uma bacia hidrográfica. De forma semelhante ao apresentado na questão anterior para um lisímetro, pode ser realizado o balanço hídrico de uma bacia para estimar a evapotranspiração. Neste caso, as estimativas não podem ser feitas considerando o intervalo de tempo diário, mas apenas o anual ou maior. Isso ocorre porque, dependendo do tamanho da bacia, a água da chuva pode permanecer vários dias ou meses no interior da bacia antes de sair escoando pelo exudório. Lembrando que o exudório corresponde ao ponto de um curso de água onde se dá todo o escoamento superficial gerado no interior da bacia hidrográfica banhado por este curso. Para muitas aplicações, especialmente na área da agronomia, é utilizado o conceito de evaporação potencial de referência. Essa pode ser obtida a partir da equação de Perman-Moiten. É importante lembrar que o valor da evapotranspiração calculado por essa equação, ela corresponde a uma estimativa da evapotranspiração de um determinado tipo de vegetação, a grama, bem suprida de água. A evapotranspiração potencial de referência, para muitas aplicações, especialmente na área de agronomia, é utilizado o conceito de evapotranspiração potencial de referência. Esta pode ser obtida a partir da equação de Perman-Moiten, considerado o valor de parâmetro RS, que é a resistência superficial de 69 segundos por metro menos 1, e estimando a resistência aerodinâmica a partir das equações, considerando que a rugosidade da superfície é Z, 0 igual a 0,12 metro. Estes valores correspondem aos valores adequados para representar a evapotranspiração de um determinado tipo de grama, utilizada como referência em medições de evapotranspiração de lisímetro, em boas condições de umidade de solo. Como resultado, é obtida uma nova versão da equação de Perman-Moiten, que serve para estimar a evapotranspiração potencial de referência a partir de valores das variáveis meteorológicas de um determinado local. A evapotranspiração real é o fluxo de calor latente para a atmosfera, que realmente ocorre em uma dada situação. A evapotranspiração real depende dos fatores atmosféricos, de características dos solos e das plantas e da disponibilidade de água. Em uma área com a vegetação bem suprida de água, a evapotranspiração real é igual à potencial. Porém, a evapotranspiração potencial é diferente para cada tipo de vegetação. A evapotranspiração real e potencial. A evapotranspiração real é o fluxo de calor latente para a atmosfera, que realmente ocorre em uma dada situação.
A evapotranspiração real depende dos fatores atmosféricos, de características dos solos e das plantas e da disponibilidade da água. Em uma área com vegetação bem suprida de água, a evapotranspiração real é igual à potencial, porém, a evaporação potencial é diferente para cada tipo de vegetação. Para simplificar, a análise frequentemente utiliza o conceito de evapotranspiração potencial da vegetação de referência, conforme descrito acima. E a partir dessa, são calculados valores de evapotranspiração potencial de outros tipos de vegetação, utilizando um ponderador denominado coeficiente de cultivo, Kc, como mostra a equação, onde EV é a evapotranspiração potencial de um tipo de vegetação e ER é a evapotranspiração potencial de referência. Kc é o coeficiente de cultivo. A vegetação de referência, normalmente adotada para cálculos de um tipo de grama, e a sua evapotranspiração pode ser estimada a partir de dados de um lisímetro ou utilizando a equação de Perlmutter. Caso se considere que os valores de QC variam de acordo com a umidade do solo, então a estimativa EV, calculada pela equação acima, pode representar uma estimativa da evapotranspiração real. Valores de QC para diferentes tipos de vegetação, especialmente culturas agrícolas, estão disponíveis na literatura especializada. O valor de QC raramente supera 1. Porém, alguns tipos de vegetação têm evapotranspiração potencial superior à da grama de referência e, nestes casos, o valor de QC pode chegar até cerca de 1,2. A evaporação da água de reservatórios é de especial interesse para a engenharia, porque afeta o rendimento de reservatórios para abastecimento, irrigação e geração de energia. Reservatórios são criados para regularizar a vazão dos rios, aumentando a disponibilidade de água e de energia nos períodos de escassez. A criação de um reservatório, entretanto, cria uma vasta superfície líquida que disponibiliza a água para evaporação, o que pode ser considerado uma perda de água e de energia. A evaporação da água em reservatórios pode ser estimada a partir das medições de tanque classe A. A evaporação da água de reservatórios é de especial interesse da engenharia, porque afeta rendimentos para a irrigação, para a geração de energia. Reservatórios são criados para regularizar a vazão dos rios. Assim, para estimar a evaporação em reservatórios e lagos, costuma-se considerar que esta tem um valor de aproximadamente 60% a 80% da evaporação medidas em tanque classe A na mesma região. O reservatório de Sobradinho, um dos mais importantes do Rio São Francisco, tem uma área superficial de 4.214 km², constituindo-se no maior lago artificial do mundo. Este numa das regiões mais secas do Brasil. Em consequência disso, a evaporação direta deste reservatório é estimada em 200 metros cúbicos por segundo, menos 1, o que corresponde a cerca de 10% da vazão regularizada do Rio São Francisco. Esta perda de água por evaporação é superior à vazão prevista para o projeto de transposição do São Francisco, idealizado pelo governo federal. Chegamos ao fim da nossa quarta e última videoaula. Espero que tenham absorvido com clareza o conteúdo. Obrigada e até a próxima.